situação delicada, tanta gente que acreditou nos militares, né, que acreditou no cumprimento das leis e no apoio de alguma forma. Não estou aqui defendendo nenhum golpe, nada, mas o general Gustavo Henrique Dutra Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto, revelou um plano dos militares para desmobilizar os acampamentos em frente ao quartel-general em Brasília. Em depoimento à CPI do 8 de janeiro, na Câmara Distrital, o general afirmou que, por telefone, o Lula ordenou a prisão imediata dos manifestantes que estavam no QG do Exército. Ele fala com ele e passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. O general Dutra chamou os integrantes do grupo acampado no QG do Exército de fanáticos. Isolamos a praça e aí acontece um fato interessante, porque havia em algumas pessoas um nível de fanatismo, um nível, não entendo, de transe, que quando nós isolamos as praças, e no vídeo que o senhor mostra, o primeiro vídeo que o senhor mostrou, dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, deputado, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los. E foram dormir. No próximo dia 1º de junho, a CPI vai ouvir o general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência no governo Bolsonaro. E durante a audiência na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara Federal, o deputado Ricardo Salles fez críticas à atuação dos militares na presença dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A sessão discutia o pedido feito pelos comandantes para aumentar investimentos nas Forças Armadas. Nós estamos aqui há 40 anos gastando os tubos do dinheiro do contribuinte brasileiro com essa história de submarino nuclear, satélite brasileiro, e nunca chega ao destino. É um enterramento de dinheiro sem fim, com essa obsessão de conteúdo nacional, uma mentalidade da época do Geisel. Não tem o menor sentido isso. Nós temos que acabar com esse negócio, nós estamos enterrando dinheiro que poderia para saúde, educação, transporte, segurança pública. Essa tem sido a finalidade do dinheiro do contribuinte brasileiro. As operações de abate de aeronave, de tráfico de drogas, de combate ao tráfico de drogas nos rios da Amazônia, de fronteira com Bolívia, com Colômbia, com tudo isso. Zero de efetividade, zero. Quando você vê a quantidade de operações que foi divulgada, 698 operações, eu pergunto, quantos aviões nós abatemos? Quantas operações de conflito houve com os traficantes? Isso sim, nós estamos gastando dinheiro com inimigos fictícios. O míssil de não sei aonde, a bateria antiaérea, para guerrear com quem? Com a Argentina, que não tem nem doce de leite mais. Eu, portanto, senhor presidente, fica aqui a minha manifestação para que nós não ampliemos o orçamento das Forças Armadas, tenhamos sim o fim da GLO e revoguemos o artigo 142. Ô, Ana, a gente está falando aqui o programa todo sobre cumprimento de leis e essa fala, esse depoimento do general Dutra, ele nos entristece terrivelmente, porque até onde sei também, a Constituição permite, né, manifestações livres, ordeiras, pacíficas, que, no meu entender, era o caso das manifestações em frente a quartéis no Brasil inteiro. Então, considerar aquilo um bando de criminosos, um bando de fanáticos, um general do Exército, é de entristecer muito, é de cortar o coração. É de entristecer muito, ainda mais que as Forças Armadas sempre disseram, não, nós protegeremos a ordem, o progresso, a Constituição, e a maneira como ele colocou suas palavras ali, ele fere, né, exatamente as nossas leis, a nossa Constituição, porque ele não tipifica o crime. Não há individualização dos crimes nas centenas e centenas e centenas de pessoas
que foram amontoadas dentro de um ônibus como gado, como hoje eles são julgados em lotes, lote A, lote B, como se fossem animais. Isso é de uma barbárie, uma desumanização inacreditável, né? Então, quando ele fala que ele falou com o presidente Lula, e o presidente Lula disse: todos são presos, porque todos são criminosos, que todos sejam presos. Peraí, isso não é frase de um ditador? Prendam todo mundo? Parece o Lavrenti Beria, o chefe de polícia do Joseph Stalin. Prende todo mundo e depois eu encontro o crime? Ora, prende todo mundo, que são todos criminosos? Como que o presidente de um país fala uma frase dessa, pessoal? Prende todo mundo, que são todos criminosos? Onde está a tipificação do crime de cada indivíduo ali? Ou seja, prende todo mundo porque são todos criminosos é frase de comunista, é frase de ditador. Sobre esse depoimento, o general também não falou nada sobre outro general, G. Dias, né? Que diante das imagens divulgadas pela CNN, jogou um balde de água fria numa narrativa tosca de que não houve leniência por parte do governo, e ele não falou nada sobre o general G. Dias, que pediu exoneração do cargo, inclusive. Sobre o Salles, vem incomodando bastante, né, o sistema, colocou o dedo na ferida, e eu recomendo muito a nossa audiência encontrar esse vídeo e assistir o vídeo todo. São quase 10 minutos de fala do Ricardo Salles, fala sobre MST, ele fala sobre a Amazônia, e é um vídeo que coloca, eu não diria nenhum dedo, mas os 10 dedos do deputado Ricardo Salles em muitas feridas que muitos quiseram esconder durante muito tempo no Brasil e que agora, com pelo menos parte do Congresso renovado, elas estão vindo à tona e nós precisamos mexer nelas sim. Costa, difícil ouvir esse depoimento do general Dutra, considerando toda essa gente que ficou acampada de forma pacífica e ordeira, repito, durante tanto tempo, né, manifestação livre, garantida pela Constituição. Eu ouvi um general falar desta maneira, destas pessoas. Que nem ouvir apresentador aí de emissora que já foi boa, chamando os caminhoneiros e esses patriotas de vagabundos, né? Mas são isentões que agora estão incomodados, que está chegando aí no Deltan e companhia, mas não demonstraram nenhuma preocupação ou solidariedade com os próprios colegas que foram sendo censurados e ceifados. Tá cheio de melancia nas Forças Armadas, essa que é a verdade, né? Verdinho por fora, mas vermelho por dentro. Veja que ele ficou todo envaidecido, né? O presidente me ligou, eles merecem ter que colocar mesmo nas salas a imagem de todos os líderes de cada Força Armada prestando continência, batendo continência por Lula, para um condenado por corrupção. Né? Eles merecem isso. Claro que tem muita gente boa nas Forças Armadas, mas merecem. E veja, toda a minha solidariedade ao Ricardo Salles, que eu conheço há 20 e tantos anos de luta pela liberdade, desde o movimento Em Direita Brasil. Eu conheço o Salles há muito tempo. É um cara que tem coragem, ao contrário de muito milico por aí, né? Que vai aceitar a ordem bonitinho de pintar de vermelho a calçada. Né? Então o Salles tem minha solidariedade, ao contrário de um general desse de pijama aí, machão, que veio chamar ele de pilantra, falou que ele tinha cara de pilantra, depois fechou os comentários. Né? E isso é um covardão cá entre nós. Então não é porque tem 3 estrelas ou sei lá quantas nas fases, senão a gente vai ter que resgatar a música aqui do Legião Urbana para essa turma. Então, infelizmente, Lacombe, nós estamos vendo a perda de credibilidade e respeito da última instituição que gozava de uma espécie de estima diferenciada nesse país. É triste, mas até isso essa turminha conseguiu. Marcelo, aquelas pessoas em frente ao QG do Exército em Brasília, elas podem ser consideradas de alguma forma criminosas? A ilegalidade não está, na verdade, na prisão dessas pessoas. Muitas,
todas que foram presas ali foram presas no dia seguinte, no dia 9 de janeiro, enganadas, né, dizendo que seriam retiradas dali, levadas a outro lugar, embarcadas no ônibus, levadas para um ginásio da Polícia Federal, estão sendo agora, serão, né, processadas, já estão agora na baciada, né, aprovando aí os julgamentos. Então, como entender o pensamento de um general do Exército nesse nível? Esse depoimento desse general é constrangedor, né? Tem pelo menos dois aspectos jurídicos aqui, duas ilegalidades, né, que eu acho que vale a pena destacar. Primeiro é o seguinte, o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, diz que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, a não ser em situação de flagrante delito. Não existe ordem de prisão dada pelo presidente da República. Vocês já imaginaram, né, se vaza um áudio do Bolsonaro como presidente, mandando um general, prenda todos os manifestantes, está tendo uma manifestação na Paulista, né, estão tocando fogo lá na estação de metrô ali da Consolação, né, como aconteceu num fora Bolsonaro desses, quebrando tudo. Aí imagina se vaza um áudio do Bolsonaro dizendo: eu estou ordenando que vocês prendam todo mundo. Ia dar impeachment, né? Mas como é do Lula, o general achou o presidente até muito... Como é que foi que ele disse? Eu não sei, ele fez uns elogios ainda ao Lula, uma coisa horrorosa, uma coisa constrangedora. Então, o presidente não pode dar ordem de prisão. Só quem pode dar ordem de prisão é o Poder Judiciário, né? Agora, indo para o Poder Judiciário, né, centenas e centenas de pessoas foram presas por ordem do Supremo, né? Como disse a Ana, lotes e lotes de pessoas, né? Pessoas sendo processadas aos lotes. Aí você olha para esses lotes, né? Um lote com 200 acusados, outro lote com mais 200, o outro com mais 200. Aí você procura, quem é que tem foro especial aqui nesse lote, né? Qual desses réus aqui é deputado federal, senador, ministro de Estado, ministro de Tribunal Superior, presidente da República? Nenhum. Ué. Então, o Supremo não tem competência para prender ninguém, para processar ninguém, para julgar ninguém. É tudo ilegal. É tudo ilegal e feito às escâncaras, né? Quer dizer, não há nem a preocupação mais de disfarçar, né? Não, nós vamos mandar prender e pronto. Não é competência do Supremo, a competência, se crime houve, né? E, a meu ver, não houve crime nenhum nesses que estavam acampados em frente ao quartel, né? Houve crime de dano por parte daqueles que praticaram atos de vandalismo. Mas em nenhum desses casos a competência seria do Supremo. Então, ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Isso é básico em direito. A gente diz, olha, só pode ser preso por ordem do juiz competente. Se você foi preso por ordem do juiz de Niterói e você cometeu o crime em Cabo Frio, a sua prisão é ilegal, porque ela é proveniente de uma autoridade incompetente. Mas o processo, as normas processuais estão sendo atropeladas juntamente com o devido processo legal, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Está indo tudo para o ralo, muito rapidamente.